pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade ao segundo dia de apresentações dos TCCs do curso de Bacharelado em Estatística. A gente vai começar as apresentações com o trabalho da Raquel. Então, começando, né, a Raquel vai apresentar o trabalho dela na área de crédito. Regressão logística geograficamente ponderada na análise de risco de crédito foi nossa orientada, né, minha e da Márcia. E já agradecemos a presença da Mari, né, que veio prestigiar e contribuir para melhorar esse trabalho. Então é contigo, Raquel, sucesso. Ok, posso começar então? Oi, vocês me escutam? Sim, pode falar, estamos te escutando. Tudo contigo. Vou tirar o meu microfone, tá? Para não atrapalhar. Tá bom. Lembrando, Raquel, tu tem 20 minutos para apresentação, tá? Ok. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Raquel e meu trabalho é sobre regressão logística geograficamente ponderada na análise de risco de crédito. Então, eu vou dar uma breve explicação de como é que vai funcionar essa apresentação. Primeiro, eu vou falar sobre uma introdução do assunto, depois eu vou citar os objetivos, vou explicar como funcionou, então, o método de pesquisa e falar sobre a fonte de dados, e, por fim, eu vou explicar os resultados e falar sobre as considerações finais. Então, na área de risco de crédito, o uso de técnicas para a gente reconhecer quais consumidores serão bons ou mal pagadores é importante e muitas vezes é algo difícil. Porque se um cliente é classificado de maneira incorreta, isso pode causar prejuízos para a empresa, classificar um cliente mal como bom, ou então vai impedir a instituição de obter ganhos, classificar um cliente bom como mal. Os modelos de análise para concessão de crédito, que são os modelos de credit scoring, eles são baseados em dados históricos da base de clientes existentes para avaliar se um futuro cliente vai ser um bom ou um mau pagador. Esses modelos, por envolverem um menor custo e dar um maior poder preditivo na decisão de concessão de crédito, eles acabam sendo muito utilizados pelo setor financeiro. Então, neste estudo, eu proponho o uso do geoprocessamento como uma abordagem para melhorar a acurácia desses modelos de credit scoring. A gente sabe que nenhum modelo vai ter uma precisão absoluta, por isso que existe o interesse de se analisar diferentes tipos de modelos e apontar quais apresentam maior precisão para cada caso. A regressão geograficamente ponderada é um método que vai procurar fornecer uma versão local da análise de regressão linear para modelar com essa variação espacial. E aí, quando essa variável de interesse é do tipo binária, que é o que nós temos nesse trabalho, a aplicação dessa técnica tem que ser feita por meio da regressão logística geograficamente ponderada. Porque o modelo vai considerar o fator geográfico do cliente como o peso na estimativa dos parâmetros e vai atribuir pesos diferentes para cada localização. Então, como objetivos, é verificar se existe a influência do espaço geográfico no risco de crédito e também verificar se a técnica de regressão logística geograficamente ponderada vai ter uma maior capacidade de previsão do que a regressão logística na avaliação do risco de crédito. Então, o método de pesquisa consistiu basicamente, primeiro, de uma revisão bibliográfica do assunto, depois foi feita uma organização e limpeza da base de dados, após foi feita a identificação de um pacote no R para fazer essa modelagem dessa regressão logística geograficamente ponderada. Porque, a princípio, eu achei que eu teria que criar uma função no R para isso, porque quando eu comecei a estudar sobre o assunto, não existiam pacotes que faziam essa modelagem. E aí, bem que no fim, quando eu comecei a pesquisar, eu descobri que, na verdade, existiam 2 pacotes que foram criados bem recentemente, se não me engano, foi em setembro do ano passado. Então, eu escolhi um desses pacotes para fazer essa modelagem. Então, após a identificação desse pacote, eu fiz a modelagem das 2 regressões e depois eu fiz a comparação dos resultados, que foi por meio do desempenho dos modelos, que eu verifiquei, então, o percentual de acerto, que é dado pela matriz de confusão, a área abaixo da curva ROC, o valor de AIC e também o do teste KS.
Então, a fonte de dados que eu vou utilizar é uma fonte de dados secundários que foi obtido no estudo da professora Lisiane, da dissertação de mestrado. Então, a base de dados é uma rede de farmácia com unidades em todo o estado do Rio Grande do Sul, que oferece um cartão de crédito para os clientes. Estes dados referem-se a clientes incluídos no período de dezembro de 2005 a junho de 2006. Então, primeiro eu vou explicar como é que foi feita a modelagem da regressão logística. Depois que foi feita a limpeza da base de dados e foi feito o agrupamento das variáveis pelo risco relativo, a base de dados inicialmente tinha um valor, tinham 11.389 observações, e aí eu dividi 9.110 para treino e 2.279 para teste e fiz a regressão logística. Ok. Aí eu fui fazer a outra regressão, geograficamente ponderada, e eu tive um problema, pois a variável que eu estava usando para fazer a localização geográfica era o CEP residencial dos clientes. E aí eu tinha que converter esse CEP em latitude e longitude para poder calcular a distância entre os pontos. Só que eu tive que usar uma função do R que fazia isso e, infelizmente, ele não conseguia encontrar todas as latitudes e longitudes de todos os CEPs. Então, o que aconteceu? A primeira modelagem que eu fiz, a minha regressão logística ficou com um número maior de observações e a minha regressão logística geograficamente ponderada ficou com um número menor de observações. Aí eu conversei com a minha orientadora e a gente discutiu, achou melhor então fazer com que as duas regressões tivessem a mesma quantidade de observações. Então, a ideia inicial de fazer um modelo para a base de todas as cidades do estado do Rio Grande do Sul foi descartada e a nossa nova ideia, então, foi fazer somente para a cidade de Porto Alegre. Então, eu filtrei novamente a base de dados, somente, então, para os CEPs que começavam com os números 90 e 91, que são os CEPs de Porto Alegre. Então, a minha base de dados ficou com 3.551 observações, só que, novamente, não consegui encontrar todas as latitudes e longitudes necessárias somente com o CEP. Eu acredito que se eu tivesse o endereço completo, eu teria tido mais latitudes e longitudes encontradas. Então, a minha base de treino ficou com 2.014 observações e minha base de teste ficou com 515. Então, o primeiro modelo que eu criei foi o modelo de regressão logística, utilizando, então, a amostra de treino com 2.014 observações. As variáveis escolhidas, então, para compor o modelo foram as variáveis dummies que eu selecionei pelo método Stepwise. Após, então, selecionar essas variáveis pelo método Stepwise, eu apliquei a função GLM e selecionei, então, apenas as variáveis com nível de significância igual ou abaixo de 5%. Então, aqui a gente tem a primeira tabela, que é uma matriz de confusão da amostra de teste da regressão logística. A gente tem que dos 515 dados contidos na amostra de teste, o modelo previu corretamente que 240 são inadimplentes e 103 são adimplentes, o que tem uma precisão de 66,60%, o que é um valor muito próximo do que eu encontrei na amostra de treino, que foi 66,88%. Então, aqui a gente tem o modelo final das variáveis que foram escolhidas para compor o modelo e tem também os seus coeficientes. Então, a gente tem 19 variáveis preditoras. Esses coeficientes, os que têm sinais positivos, eles têm associação com ser bom pagador, e os com sinais negativos têm associação com ser um mau pagador. Então, das variáveis com sinais positivos, nós temos a variável de idade de 51 a 60 anos, idade acima de 60 anos, ser do sexo feminino, ser casado, ter o tempo de serviço, então, de 91 a 120 meses, ou um tempo de serviço superior a 121 meses, e ser do grupo de cidade de nascimento considerado excelente, de acordo com o risco relativo. Aqui temos, então, a tabela de indicadores de desempenho do modelo. A gente percebe, pelo valor dual, que na amostra de treino foi de 73,08%. Aí,
temos uma leve queda na amostra de teste, com um valor de 72,23%. O valor da medida KS, então, na amostra de treino foi de 34,17% e na amostra de teste, 32,73%. Então, na regressão logística geograficamente ponderada, eu desenvolvi 2 modelos utilizando essa técnica, sendo um para cada função de ponderação gaussiana. Então, eu desenvolvi um modelo para ponderação gaussiana fixa e um modelo para ponderação gaussiana variável. Eu utilizei as mesmas variáveis preditoras do modelo da regressão logística, e aí, para escolher qual modelo de função de ponderação eu iria utilizar, eu fiz, então, usando o critério Ike, e escolhi o modelo que teve o menor valor de Ike, que no final foi o modelo gaussiano variável. Então, eu usei esse modelo e comparei com o modelo da regressão logística. Então, temos também a matriz de confusão da amostra de teste da regressão logística geograficamente ponderada. A gente tem que, dos 515 dados contidos na amostra de teste, o modelo previu corretamente que 235 são inadimplentes e 109 são adimplentes, o que tem uma precisão de 66,79%, o que é um indicador muito próximo do que foi encontrado na amostra de treino, que é 67,77%. Temos, então, novamente, a tabela dos coeficientes estimados pelo modelo. A gente percebe que algumas das médias dos coeficientes ficaram bem próximas dos coeficientes do modelo de regressão logística. Isso era esperado e também é uma coisa boa, porque a gente teve as mesmas variáveis com sinais negativos e as mesmas com sinais positivos. Agora a gente tem aqui a tabela de indicadores de desempenho do modelo de regressão logística geograficamente ponderada. A gente percebe que a precisão do modelo manteve-se estável nas 2 amostras e que a capacidade de diferenciação de bons pagadores para de maus pagadores, que é a medida do teste KS, diminuiu cerca de 4 pontos percentuais na amostra de teste, quando a gente compara, então, com a amostra de treino. Aqui temos, então, a tabela completa dos indicadores de desempenho dos 2 modelos e também a tabela com os valores de Ike encontrados. Então, na amostra de treino, o modelo que obteve o maior percentual de acerto foi o da regressão logística geograficamente ponderada, e o mesmo aconteceu no conjunto de teste, o que corrobora com o que Piscine fala de que modelos de credit score com taxas de acerto acima de 65% são considerados bons. E o modelo de regressão logística geograficamente ponderada foi o modelo que apresentou um menor valor de Ike e uma maior acurácia, o que indica um melhor percentual de acerto e um menor percentual de falsos positivos. Então, como discutido anteriormente, a ALC vai ser um critério que vai medir a discriminação dessas classes estudadas na amostra de teste. Então, a regressão logística geograficamente ponderada apresentou um desempenho superior à regressão logística, e no conjunto de treino, esse resultado se manteve, porém com uma diferença um pouco maior. Em ambos os conjuntos de amostras utilizados, os 2 modelos apresentaram um valor de KS considerado bom, que é um valor igual ou superior a 30. O modelo, então, que apresentou o melhor desempenho em relação ao KS foi o da regressão logística geograficamente ponderada nos 2 conjuntos amostrais testados. Porém, na amostra de teste, a diferença deste valor foi bem pequena. Então, as considerações finais. Então, a gente percebe que os resultados dos indicadores usados para comparar o desempenho dos 2 modelos foram bem próximos, e conforme os resultados obtidos, a gente pode considerar, então, que ambos os modelos são bem semelhantes em termos de capacidade de previsão de perdas financeiras, porém, o modelo... Porém, o modelo de regressão logística geograficamente ponderada, ele se mostrou melhor porque ele teve um desempenho superior em todas as métricas utilizadas. Com relação às limitações de tudo, eu acredito que o fato de eu ter dificuldade de conseguir converter esses CEPs em latitude e longitude acabou limitando, então, a aplicação dessa técnica à cidade de Porto Alegre,
mas eu acredito que se pudesse aplicar essa técnica em todo o estado, eu teria uns valores melhores na aplicação da técnica de regressão logística geograficamente ponderada. Como tópicos de pesquisas futuras, então, a gente pode aplicar esse método em outras regiões geográficas com outros públicos-alvos, e assim a gente pode desenvolver outros modelos e utilizar outras variáveis preditoras. Ou então a gente pode aplicar essa metodologia usando a outra função de ponderação e verificar se vai haver uma melhora no desempenho do modelo. Então aqui a gente tem a bibliografia utilizada na apresentação. E é isso. Muito obrigada. Passamos a palavra agora para a banca, Márcia. Tá, então, obrigada, Raquel, por ter feito a tua apresentação dentro do tempo. Agora a gente vai passar, então, a palavra para a Mari. Obrigada, Mari. Quanto tempo tem, Márcia, a banca? 15 minutos, 10 minutos? Eu não lembro. É 30 minutos ao total, né? Então, uns 20. Tá. Contigo, Mari. Muito obrigada. Perfeito, obrigada. Então, boa tarde para quem eu não dei ainda. Raquel, parabéns, tá? Parabéns pela apresentação. Obrigada. Tanto pela escrita como pela apresentação. Agora foi bem claro. Tu trouxe de uma forma bem interessante os resultados, a construção e, inclusive, pontos de fragilidade, digamos assim, que tu acabou encontrando no desenvolvimento de modelo. Então, assim, esse é um assunto super quente, digamos assim, né, no mercado, em empresas que trabalham com o segmento de crédito, que emprestam dinheiro de alguma forma. Então, sempre é um desafio grande conseguir classificar e saber para quem, seja para quem dá o crédito, ou se não for num processo de decisão de sim ou não, pelo menos como precificar, então, para aqueles que têm um risco maior de serem maus pagadores, mesmo que, eventualmente, algumas empresas acabem emprestando dinheiro, o preço desse empréstimo acaba sendo diferente por conta, né, do que o modelo trouxe, né, do risco de, eventualmente, a pessoa vir a não pagar. Então, bem interessante por ser um desafio bem prático. E a minha dúvida, assim, que eu queria te perguntar, são duas, na verdade, que lendo, né, o TCC e agora ouvindo a tua apresentação, elas reforçaram que, assim, se a gente for ver, né, no geral, a variável de localização geográfica costuma ser uma variável bem importante, né? Não é igual, não é homogêneo as características de um bom ou mau pagador, de acordo com a região em que mora. Então, primeiro, eu queria te perguntar